em todas elas, não temos dúvida que havia um propósito. Nada acontece por acaso. Nem mesmo as tempestades que enfrentamos acontecem por acaso. Todas elas têm um propósito. Todas. E todas as coisas cooperam para quê? Para o bem daqueles que amam a Deus. De alguma maneira, quando o Senhor permite uma dessas coisas sobre a nossa vida, Ele tem um propósito de nos instruir, de nos treinar, de nos capacitar, de verificar o tanto de resistência, de resiliência, de amor, de fé que tem dentro do nosso coração. O quanto verdadeiramente amamos ao Senhor, o quanto verdadeiramente estamos dispostos a seguir em frente, adiante. Deus tem um propósito em todas as coisas. Ora, quando o Senhor tirou o povo do Egito, a palavra de Deus diz que o Senhor os levou ao deserto com um propósito para verificar o que havia em seus corações. Se verdadeiramente eles amavam a Deus. O Senhor os levou ao deserto com um propósito, de saber o que havia no coração deles. Aí a gente faz uma pergunta sempre quando falamos esse tipo de coisa. Ora, mas Deus precisava levar essas pessoas ao deserto para conhecer o que estava no coração deles? Precisava ou não precisava? Não, porque Deus é Deus. E um dos atributos incomunicáveis de Deus é a onisciência. Ele sabe de tudo. O Salmo 139 diz que nós ainda não falamos, Ele já sabe o que vamos falar. O tempo de Deus não é cronos, o tempo de Deus é kairos, é diferente do nosso. Então Deus verdadeiramente não precisava. Ora, já que eu não sei o que essa gente pensa a meu respeito, então eu vou levá-los ao deserto e vou descobrir. Como Jesus também não precisava perguntar aos discípulos, como ministramos na vez anterior, o que as pessoas diziam que ele era, porque ele era o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, e ele sabia. E ele também não precisava perguntar para os discípulos, tudo bem, esse é o papo deles, é isso que eles dizem, mas eu quero saber de vocês, o que vocês dizem que eu sou. Pelo que Pedro toma a palavra e diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Na verdade, não foi nem ministração aqui, né, gente? Foi o tema do debate. É isso mesmo, eu estou confundindo as bolas aqui. Foi o tema do debate que a gente participou na terça-feira. Escute bem uma coisa. Deus não precisava de levar ninguém ao deserto para saber o que estava no coração deles. Mas aquela gente precisavam serem levados ao deserto para eles poderem pôr à prova o que estava no coração deles a respeito de Deus, a respeito do Senhor, a quem eles diziam amar e servir. Se você nunca for submetido à prova, você nunca vai saber o tanto de amor que você verdadeiramente tem por Deus. Se eu fizer aqui um levantamento, uma pequena estatística, uma pequena enquete, perguntando aqui quantos já passaram por provas, quantos já passaram por lutas aqui, todos irão levantar a mão, e talvez até as duas. Porque todos nós aqui já passamos por lutas. E se eu verticalizar um pouco mais, perguntar, quem está agora, quem está no presente passando por luta? Algumas mãos com certeza vão se levantar. E deixa eu dizer uma coisa para você, queridão. Olha, Deus tem um propósito nisso. Deus tem
um propósito nisso. Mas precisa, porque nós não sabemos se não formos experimentados. Entenda bem uma coisa, uma luta, uma prova pela qual você passa e você é aprovado, te dá um status diante de Deus para te levar para outra instância, mais aprofundada, mais responsabilizada, maior. Porque se você é reprovado numa luta que teve essa dimensão e te levaria a uma resistência para suportar um pouco mais de coisa, como você vai poder chegar a um outro estágio mais elevado, de mais responsabilidade, de mais confiabilidade no reino? Porque o Senhor quer te confiar coisas grandes, coisas grandiosas, coisas maravilhosas. Então entenda, não há prova, não há luta que Deus não tem um propósito nela. Aí você vai entender uma coisa. Então, pastor, quer dizer que o que eu estou passando hoje tem um propósito? Deus tem um propósito nisso? Tem. Ao final dele, você vai saber. No final da prova, no final da luta, depois de você ser aprovado, você vai saber exatamente por que o Senhor está permitindo você passar por essa prova, por essa luta. Então, existem algumas experiências pelas quais passamos que nós podemos declarar que foram desnecessárias. Tudo poderia ter sido diferente se a decisão tivesse sido outra. E aí eu quero entrar aqui na situação da tempestade que Paulo passou. Veja, quando Paulo toma a palavra e vai falar com as pessoas e fala assim: senhores, eu não disse a vocês que não era bom que a gente partisse lá de Creta, porque a viagem ia ser por demais dificultosa, mas vocês resolveram seguir. Então agora, o resultado disso é esse momento que estamos passando. Mas já que estamos nele, o que a gente vai fazer agora? Então, a nossa proposta de hoje é assim: quando não há saída, o que fazer? E às vezes, não há saída, não é porque foi algo do acaso, às vezes nós mesmos provocamos essa situação complicada na nossa vida, como foi exatamente o que aconteceu com o navio. Paulo disse: olha, não é bom a gente partir não, é melhor a gente não partir. E eles não partiram, seguiram adiante, e agora estavam vivendo uma situação complicada, mas mesmo isso tem um propósito, mesmo essas coisas, mesmo sendo assim, tem um propósito. Um casamento fracassado poderia ser evitado se simplesmente tivéssemos dado ouvido aos conselhos de alguém que, vendo que essa coisa não ia dar certo, falou assim: olha, sai disso, vaza, chuta que é laço. E aí, às vezes, o jovem, inexperiente, cheio de paixão, cheio de amor no coração, apaixonado, os 4 pneus arriados e o step também, diz assim: não, mas eu quero, ele é tão bonitinho. Esse é o genro que a mamãe pediu a Deus. Essa é a nora que a mamãe pediu a Deus, papai pediu.